Esse não é o Arena do Futuro, mas eu vou falar para você chegar mais perto, porque tá começando o Bom de Bíblia Norte, segundo dia desta semana da primeira fase, segunda semana da primeira fase aqui da nossa competição. Nessa semana temos o Evilásio, que está com 650 pontos, e o Madison com 500 pontos. 150 pontos separam os nossos dois bons de Bíblia neste segundo dia da competição entre eles. E olha, o programa de hoje está só começando. Além das várias perguntas que a gente tem aqui de múltiplas escolhas e verdadeiro ou falso, hoje tem o quadro do Jogo da Velha. O programa está só começando. Eu faço 30 segundinhos de intervalo, não sai daí, eu volto já. Estamos de volta aí com o Bom de Bíblia, segundo dia da disputa entre o Evilásio e o Madison, ambos representando aí o estado do Amazonas no Bom de Bíblia Norte. No momento, o Evilásio está com uma pequena vantagem de 150 pontos, 650 pontos para ele, 500 pontos para o Madison. E olha, quero lembrar você que nessa temporada nós estamos estudando 16 livros, é isso mesmo, do Novo Testamento, livros que vão ali de Filipenses até Judas. Muito bem, hoje eu começo com você, Evilásio. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Nas orientações a Timóteo, qual a idade mínima para que uma viúva fosse inscrita para receber a ajuda da igreja? Segundo as orientações dadas ali por Paulo a Timóteo, a idade mínima seria de 50 anos? Seria de 55 anos? Seria de 60 anos? Ou seria de 65 anos? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Tem ajuda, né? Tem ajuda, todos os dias vocês têm direito a 2 ajudas. Se você está em dúvida entre algumas opções, pode pedir, tranquilo. Vou de uma ajuda, sim. Ok, ele vai pedir ajuda. Você está em dúvida entre quais opções, Evilásio? A e C. A e C, 50 e 60 anos. Ok. Vamos ver qual ajuda ele tira. Ok, vamos ver, ele vai abrir ali a carta e saiu a Bíblia de Estudo Andrews. Então, o Evilásio terá aí 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia mais completa do Brasil, a Bíblia de Estudo Andrews, para saber qual é a resposta para essa pergunta. Tudo certo aí, Evilásio? 30 segundos, valendo. Em uma das cartas ali a Timóteo, Paulo diz qual é a idade mínima para que uma viúva fosse inscrita para receber a ajuda da igreja. Qual é essa idade? 50, 55, 60 ou 65 anos? O Evilásio está entre a opção A e C, 50 e 60 anos. 5 segundos. Acabou o tempo, Evilásio, pode fechar, por favor. Encontrou alguma coisa que te ajudou ou o tempo foi cruel contigo? Foi cruel. Foi cruel. E aí, vai de A ou de C? Vou de C. C, 60 anos, ok? E a resposta dada pelo Evilásio está... O Madison tá balançando a cabeça afirmativamente, ele acha que está certa. E a resposta está certa mesmo, Evilásio, é isso mesmo. 60 anos, segundo o texto de 1 Timóteo 5:9. Faz aí mais 100 pontos e acumula 750 pontos no placar. Agora é com você, Madison. Pergunta na tela valendo outros 100 pontos. Olha, você está estudando medicina e a pergunta tem a ver com o corpo humano. Em qual órgão do corpo Timóteo tinha um problema de saúde de tal maneira que Paulo o aconselhou a não tomar apenas água? O problema era no intestino, no estômago, no coração ou no pulmão, Dr. Madison? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Olha, a produção faz as perguntas aqui aleatoriamente, pode cair para qualquer um deles. Por algum acaso, a pergunta do corpo humano caiu para o estudante de medicina aqui.
15 segundos. E aí, vai responder? Vou responder. Qual é a resposta? É estômago. de São Estômago. O teu diagnóstico seria isso, doutor Madison? O problema é no estômago. É, Ok. Diagnóstico de Paulo. Muito bem. E a resposta dada pelo Madison está em 1 Timóteo 5:23. Vou ler o diagnóstico de Paulo aqui, vamos ver. Diz assim: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então é isso mesmo, é no estômago. E olha, eu sempre falo para vocês que a Bíblia de Estudo Andrews, ela é muito legal porque ela tem notas de rodapé que ajudam a gente a entender. Porque você sempre vê aqui na Novo Tempo o pessoal falando, olha, não é uma orientação da Bíblia para que você consuma bebida alcoólica, etc. Aí, de repente, você vem aqui, Paulo falando para Timóteo, falando, olha, usa um pouco de vinho aí por causa do teu estômago. E você fala, mas rapaz, e aí, agora o que eu faço? Aí a Bíblia Andrews te ajuda a entender. Vamos aqui embaixo, olha, na nota de rodapé, explica. 5:23. Provavelmente, considerando o baixo consumo de água, Paulo aconselha Timóteo a tomar um pouco de vinho. O termo vinho, do grego oinos, se referia tanto ao suco da uva fermentado quanto ao não fermentado. Alguns argumentam que Paulo sugeriu o uso medicinal do vinho fermentado, ao passo que outros defendem que o apóstolo incentivou o uso de suco de uva não fermentado, em concordância com outras orientações bíblicas. Usar esta passagem para defender o consumo de bebidas alcoólicas é uma aplicação incorreta do conselho de Paulo. Então, a Bíblia de Estudo Andrews é muito legal porque ela ajuda você a entender textos controversos e até às vezes meio complicados da Bíblia. Então, tá certa a resposta dada pelo Dr. Madison aqui. Vai 100 pontos e acumula 600 pontos no placar e você pode adquirir a sua Bíblia Andrews também acessando cpb.com.br para te ajudar a desvendar textos bíblicos um pouco mais complicados às vezes. Mais uma pergunta para você agora, valendo 100 pontos, Evilásio. Paulo disse a Timóteo que todos na Ásia o haviam abandonado, mas destacou o nome de duas pessoas. Quem eram estes? Na Ásia, os dois que haviam abandonado Paulo e ele disse a Timóteo eram Fígelo e Filemon, Filemon e Onesíforo, Himeneu e Hermógenes ou Fígelo e Hermógenes? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Ele está indo de opção D, Fígelo e Hermógenes. Está seguro da resposta? Sim, Ok. sim. Confirmar aqui. Pode confirmar. E a resposta dada pelo Evilásio está... Tá certo, é isso mesmo. Fígelo e Hermógenes são citados em 2 Timóteo 1,15. Inclusive, eu sei que é a única vez que tem o nome Hermógenes na Bíblia, porque eu tenho um primo que chama Hermógenes, trabalha aqui na Novo Tempo. Um abraço, Moi. Moi é o apelido dele, tá, gente? Um abraço pra você, porque ele sempre falava, não, meu nome tá na Bíblia. E ele sempre me mostrava esse texto aqui. Então tá certa a resposta. Faz 100 pontos aí no placar. O Evilásio e acumulou 850 pontos. Mais uma pergunta pra você agora, Madison. Pergunta na tela. Olha, tem a ver com nomes também, hein? Nomes diferentes também. Quem Paulo disse a Timóteo nunca havia se envergonhado de suas algemas? Segundo Paulo disse a Timóteo, Onesíforo é que nunca havia se envergonhado de suas algemas. Não, teria sido Lucas que não teria se envergonhado dessa situação. Ou opção C, seria Barnabé o citado, ou não, seria Onésimo a pessoa citada por Paulo a Timóteo nesse contexto. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Madison. Segundos. Vou responder. Vai responder e vai qual opção? São A, Onesíforo. Onesíforo. Tá seguro da resposta? Sim. Ok. Pode confirmar. E a resposta dada pelo Madison está... Tá certa, Madison, é isso mesmo. Onesíforo é a resposta correta, segundo o texto de 2 Timóteo 1,16. Faz 100 pontos e está agora com 700 pontos no placar. Muito bem, eu vou para um rápido intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso e também o Jogo da Velha. Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Norte.
Estamos de volta com o segundo dia da semana de competição aqui entre o Evilásio e o Madison. No momento, o Evilásio tem 850 pontos e o Madison 700 pontos. 150 pontos separam os nossos dois bons de Bíblia, representantes da cidade de Manaus, no estado do Amazonas, aqui no Bom de Bíblia Norte. Lembrando que qual dos dois tiver mais pontos ao final dessa semana acumulados, avança automaticamente para a segunda fase do programa e ganha como prêmio máximo um grande prêmio, que é o prêmio das temporadas aqui regionais do Bom de Bíblia, uma viagem para Israel com tudo pago, é isso mesmo. E os guias de turismo dessa viagem para Israel são os apresentadores do programa Viaje Comigo. Quer saber um pouco mais sobre o que o vencedor vai encontrar lá em Israel nessa viagem e como você também pode fazer parte dessa viagem? Acompanhe o vídeo. O vencedor do Bom de Bíblia vai conhecer a Galileia e você pode ir junto com ele. Um dos lugares que vamos passar é Tábiga, onde aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Lá tem uma igreja muito bonita, tem uma vista do Mar da Galileia espetacular e todo o piso da igreja é do tempo dos bizantinos, todo em mosaico. Uma coisa maravilhosa. E você aí de casa pode viajar junto com a gente. É muito fácil. Entre no site viagecomigo.tour.br e lá tem o banner Grupo Viaje Comigo Israel. Tá tudo explicadinho. Viaje comigo! Vamos à sessão de verdadeiro ou falso, lembrando que você ainda tem direito a uma ajuda, Evilásio, e o Madison a duas, porque o Madison ainda não usou ajudas no programa de hoje e o Evilásio apenas uma. E agora eu começo com você, Evilásio. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Em sua primeira carta, Pedro declarou que, abre aspas, reticências, porque deve vir texto antes, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Reticências, porque o texto continua. Se Pedro disse isso em sua primeira carta, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Evilásio. Ele está indo de verdadeiro. Está seguro da resposta? Uma leve dúvida de Hebreus, mas Pedro também menciona isso aqui, né? Ok, tranquilo. Você tem direito a ajudas caso queira usar, mas aí é teu critério. Ainda tem outro verdadeiro ou falso, não? Esse é o Não, último. é apenas, na primeira fase, é apenas uma de verdadeiro ou falso para cada um. A minha ajuda eu posso usar só agora, então, né? Isso. Ajuda, por favor. Vai usar? Ok, Isso. para confirmar, né? Você acha que é verdadeiro, mas quer confirmar 100%? Ok, vamos ver o que sai para você. Vem a Mayara. É verdade, ainda você podia ter tirado ontem, a ajuda dela não tirou, né? É que eu vou olhar aqui. Saiu biblia.com.br, não foi hoje. A Mayara ainda não está trabalhando hoje, quer dizer, está trabalhando bastante aqui nos bastidores, mas aqui na frente das câmeras ainda não apareceu essa semana. Vamos lá, você terá 30 segundos para acessar o biblia.com.br. Só colocar aqui. Só... Isso. Tudo certo? Já. Então vamos lá. 30 segundos, valendo, Evilásio. Não clicou. $15 segundos. Será que em sua primeira carta Pedro declarou isso? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios? Acabou o tempo. Pode voltar ali, por favor, Evilásio. Se voltar aqui, eu fechar a aba, né? Isso. E aí, continua achando que é verdadeiro? É falso. É falso? Opa, ele mudou de opinião. Por que você acha que é falso? Porque no texto estava 8 e aqui está 7, né? Ah, você leu 8 e não 7. Ok, vamos ver então. Pode confirmar então. E a resposta dada pelo Evilásio com a ajuda do biblia.com.br está em 2 Pedro 2,5. E diz assim:
e não poupou o mundo antigo, Pra ver. mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O texto é esse mesmo, mas a afirmação diz que estava na primeira carta. Como está na segunda, é falsa a afirmação. Tá certa a resposta do Evilásio, então. Ele achou que era por um motivo, alguma coisa te confundiu ali, mas está certa a resposta. Então, acerta, faz 100 pontos e acumula 950 pontos no placar. Ainda bem que você pediu ajuda em errar essa daí. Vamos lá, agora é com você, Madison. Uma afirmação na tela valendo outros 100 pontos. Em sua segunda carta, João expressou o seguinte sentimento de seu coração. Abre aspas. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Se tudo que está nessa afirmação aí é verdadeiro, você escolhe verdadeiro. Se algo não te parece correto, é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos. Segundos. Pediu uma ajuda. Ok, ele vai pedir ajuda. Vamos ver qual ajuda sai para o Madison. E a ajuda que ele tirou foi consultora bíblica. Olha só, vamos colocar a Mayara para trabalhar aqui nessa semana. Na verdade, já está trabalhando bastante, né, Mayara, nos bastidores. Aqui é só na frente das câmeras, né? Mas quem vê close não vê corre, né? Então, sim. Excelente a frase da Mayara. Quem vê close não vê corre. Criem figurinhas com isso depois, por favor. Muito bem, Mayara, seja bem-vinda. Valeu, André. Essa afirmação pro Madison é verdadeira ou é falsa? É verdadeira, tá em 2 João 1,4. Ah, ok. Então não tem pegadinha, é isso mesmo? Dessa aí, não tem pegadinha, não. Tá bom, então vai com ela, é verdadeiro? Vou sim. Muito bem, então pode adicionar aí, confirmar. Você concorda com a frase dela também? Quem vê close não vê corre? Concorda também, vai com a Mayara também na frase dela. E a resposta dada pelo Madison com a ajuda da nossa consultora bíblica Mayara Costa está... Tá certo, é isso mesmo. Em 2 João 1,4 diz exatamente isso. Mayara, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, André. Muito bem, faz 100 pontos, acumula 800 pontos no placar, 950 pontos para o Evilásio. E agora nós vamos para o Jogo da Velha. E o Jogo da Velha vale 200 pontos para quem ganhar. E para essa prova eu quero chamar a participação aqui da nossa assistente, a Carol. Carol, pode entrar aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, Carol. Muito bem, a gente vai sortear qual deles começa aqui. Então, vou embaralhar. Peça para o Madison, por favor, sortear, Carol. E ele tirou, pode mostrar? Você começa muito bem. Qual quadrante você escolhe, Madison? 3. 3. Muito bem, ele terá 15 segundos para responder a pergunta. Se estiver correto, marca o símbolo dele, que é a bolinha. O xizinho é do Evilásio. Vamos lá. E a pergunta do quadrante 3 é: de que madeira foi feita a Arca da Aliança? 15 segundos. Acácia. Tá seguro da resposta? Não. Tá certa a resposta. É a acácia mesmo, segundo o Êxodo 25:10. Marca o símbolo, agora é você, Vilásio. 7. 7, muito bem. Ele vai no quadrante 7. E a pergunta do quadrante 7 é: qual o livro da Bíblia que vem antes de Ezequiel? 15 segundos. Cinco segundos. Preciso que você responda. É Isaías? E a resposta dada pelo Evilásio não está correta, seria Lamentações. É isso daí. Então, marca o símbolo do Madison aqui no 7. Muito bem. Você, Madison? 1. Está fugindo do 5 ali, que sabe que é o mais difícil. Então, vamos lá. E a pergunta do quadrante 1 é: na casa de quem Jesus estava com seus discípulos quando foi acusado de comer com publicanos e pecadores? 15 segundos.
Zaqueu. Zaqueu. Tá seguro da resposta? Não muito, mas E a resposta correta, segundo a nossa produção, seria Levi e não Zaqueu. Eu acredito que essa questão do termo publicanos e pecadores é aplicado apenas aqui no caso de Levi, não no caso de Zaqueu. Ok? Então, não faz pontos, marca ali o símbolo do Evilásio. Agora você, Evilásio. 9. 9. Muito bem. E a pergunta do quadrante 9 é: quantos capítulos tem o livro de Miqueias? 15 segundos. Cinco segundos. 6. Tá seguro da resposta? Não muito. Errou por 1, são 7 capítulos. Então, marca o símbolo, o Madison. Agora é você, Madison. no 6. 6, ok. Se ele acertar, acaba o jogo. E a pergunta do quadrante 6 é: como se chamava o primeiro esposo de Abigail? 15 segundos. Não sei. Não tem ideia? E a resposta correta seria Nabal, segundo 1 Samuel 25, 3, marca o símbolo, o Evilásio. Agora você, Evilásio. 4. 4, ok. Vamos ver qual é a pergunta do quadrante 4. Quanto tempo Absalão esperou para matar Amnon por causa do incesto com Tamar? 15 segundos. Sete dias? Tá seguro da resposta? Não. E a resposta correta seriam 2 anos. Então, marca o símbolo do Madison. Vamos lá, tá disputado isso daqui. Você agora, mais uma vez, Madison. No 8. 8, ok, ele pode fechar o jogo mais uma vez. E a pergunta do quadrante 8 é: na parábola dos talentos contada por Jesus, quantos talentos recebeu o segundo servo? 15 segundos. 5. 5, tá seguro da resposta? Quantos talentos recebeu o segundo servo? 5 segundos. Eu não estou muito seguro, mas Ok, acabou o tempo. A tua última resposta foi 5. Na verdade, seriam 2 talentos, não 5. 5 foi o primeiro. Então, marca o símbolo do Evilásio. Gente, tá disputado isso daqui, hein? Vamos lá, agora você, Evilásio. 2. 2, ok. Vai ficar a última mesa ali para definir o jogo. Pergunta do quadrante 2. Em quais 2 livros da Bíblia encontramos a oração do Pai Nosso? 15 segundos. Tem que falar os 2 livros. Os livros? Marcos e Mateus? Marcos e Mateus. E a resposta dada por ele está... Você acertou um, que é Mateus, o outro é Lucas, não Marcos. Então, marca o símbolo aqui, o Madison. E olha, ou o jogo, o Madison ganha agora, ou vai dar velha. Vamos lá, quadrante 5. Última pergunta. Como se chamava a mãe de Joabe? 15 segundos. Mãe de Joabe. Você sabe a resposta? Não sabe. 5 segundos. Sulamita. Sulamita? E a resposta dada pelo Madison não está certa, seria Zeruia. Então, olha, deu velha, ninguém ganhou o jogo aqui, hoje nenhum deles faz ponto. E olha, só relembrando aquilo que eu falei ali pro Madison, a produção confirmou. Na situação com Zaqueu, ele come ali com, no caso, publicanos, mas não cita, né? Não tem essa frase. Ele é chamado de alguém que come com publicanos e pecadores, na casa de alguém, entendeu? Então tem que citar o nome da casa e, nesse caso, não é citado, é só no caso de Levi. Então, continua tudo igual, 800 pontos pro Madison, 950 pontos pro Evilásio. Carol, mais uma vez, obrigado pela participação. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje, mas eu volto amanhã, hein? E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.